Bem, dando continuidade à nossa aula de validação de métodos analíticos, vamos agora falar o primeiro aspecto, que é a aplicabilidade. Então a gente tem que pensar no analito, pensar que a gente tem que conhecer essa substância a ser analisada. Quais são os aspectos físico-químicos? Quais seriam os métodos viáveis para quantificar? Essa substância, ela é um ácido fraco? Ela é uma base fraca? Ela é passível de oxidação ou de redução? Então são essas perguntas, né, que a gente tem que ver o aspecto físico-químico dessa molécula para a gente pensar quais métodos analíticos ela poderia ser, a gente poderia empregar. Ela absorve na região ultravioleta? Então isso tudo a gente tem que observar, conhecer também não só o analito em si, que é o nosso alvo, mas a amostra que contém esse analito. Existem interferências na matriz de análise? Como é a minha formulação? Eu posso ter outras substâncias que podem sobrepor esse sinal analítico ou podem atrapalhar a minha quantificação? Eu preciso fazer um preparo prévio dessa amostra? Muitas vezes nas formulações farmacêuticas nós temos, obviamente, né, outras substâncias além do princípio ativo, e é muito comum a gente recorrer aos métodos cromatográficos para realizar essa quantificação, que a gente vai falar um pouco mais à frente na disciplina. Por quê? Porque uma vez que a gente injeta no HPLC, ele vai separar os componentes da amostra e eu vou conseguir ali pegar o pico referente à substância que eu quero quantificar. Os métodos espectrofotométricos, eu já não tenho essa possibilidade. Então, se eu tiver algum outro componente na formulação que tem alguma absorção, o mesmo comprimento de onda do meu analito, eu vou ter interferência e eu não vou conseguir quantificar por espectrofotometria. Mas a gente vai abordar isso mais à frente na disciplina. E aí conhecer, né, como eu falei com vocês, o melhor sinal analítico, né, para essa substância. Então qual vai ser a técnica, se vai ser espectrofotométrica, né, se absorver em ultravioleta visível, ou eletroforese capilar, que está relacionado, por exemplo, a gente utiliza eletroforese capilar quando eu tenho concentrações muito baixas, pelo fato da eletroforese capilar ser um método mais sensível, né, como é que eu vou fazer minha amostragem, quais são as condições analíticas. Então a gente tem que pensar, né, na aplicabilidade. Outra coisa que também é importante é a estabilidade do meu analito. Porque às vezes nos métodos a gente emprega, por exemplo, aquecimento, às vezes umidade, alguns reagentes que podem alterar o pH. E existem substâncias que são sensíveis, por exemplo, a variações de temperatura ou a umidade, ou são passíveis de oxidação, ou não são estáveis em determinados valores de pH, são sensíveis a alguns reagentes. E isso pode ser um grande problema, né? Eu passei por isso quando eu estava quantificando, né, as substâncias de uma planta. Ela tem, principalmente os iridóides, né, alguns cianopropanoides, muito sensíveis. Então, se eu não tomasse cuidado, principalmente com temperatura, elas rapidamente sofriam degradação. Então, a gente tem que conhecer bastante o analito para saber se ele vai resistir à metodologia ou procurar metodologia que a gente não corre o risco dessa degradação. Então, essa não estabilidade pode realmente trazer resultados bem errôneos. Por exemplo, o ácido acetil salicílico, né, ele é passível de hidrólise. Então, durante o método analítico, a gente tem que prestar atenção, cuidado com a água, porque na presença da água você vai ter essa hidrólise do ácido acetil salicílico formando o ácido salicílico, que é um produto de impureza. Então, é por isso que é importante a gente conhecer a química dessa substância que a gente está analisando. Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Levantamento bibliográfico, gente, estudar, ir para os papers, né, ver essas análises, né, ou fazer uma análise térmica do seu analito para ver como acontece a degradação ou em que substância ela pode se degradar. Então é estudar, fazer todo um levantamento, não é só simplesmente, vou pegar aqui, vou desenvolver um método e você não estudar nada da substância, não ver o comportamento dessa substância. Então, para falar essa questão da estabilidade, que eu, né, relatar uma experiência aqui para vocês, esse aqui era o padrão, né? Aqui o acteoside, que é o princípio ativo que eu trabalho, né, do produto fitoterápico que a gente está desenvolvendo a partir da lipialva, que é a erva cidreira. E aqui, por exemplo, a gente tem na HPLC, então quando a gente vê um pico só, né, quanto menos coisa a gente vê no cromatograma, mais puro. Então aqui a gente tinha, né, isso aqui às vezes é dissolvente, a gente tinha um pico bastante puro. Isso quando eu injetei o meu padrão em janeiro de 2020. O que aconteceu? Veio a pandemia, e aí eu tinha solubilizado o meu padrão, não consegui secar completamente,
E agora que eu retornei às atividades, no mês passado, olha só o que aconteceu com o meu padrão. Então, assim, foi uma tragédia, né? Ele se degradou completamente. Então, no HPLC a gente consegue ver isso, porque olha só, o que era para ser um pico de uma substância só, se tornou vários picos, né? Então, assim, aqui eu perdi completamente o meu padrão. Então, é a experiência própria dessa questão da estabilidade que a gente deve prestar muita atenção. Essa daqui foi do que eu isolei da planta, mas, por exemplo, eu tive que comprar esse padrão e hoje ele está custando tipo 10 miligramas dessa substância, custa mais de R$ 2.000 e ela é importada. Então não chega assim, demora 3 meses para chegar aqui no Brasil. Então assim, deu vontade de chorar quando eu vi isso daqui, quando eu injetei e vi, né, que eu tinha isso aqui antes e depois, né, expectativa e realidade, foi realmente algo deprimente. Então a gente tem que ter muito cuidado com a estabilidade né, e conhecer, né, o comportamento físico-químico das substâncias que a gente trabalha. Outra questão importante é o equipamento. Então, eu tenho que selecionar o equipamento adequado para as minhas análises e ver se o meu equipamento ele está funcionando corretamente, né? Não só me dá ali um resultado, mas será que eu posso confiar no resultado desse equipamento, por exemplo, desse espectrofotômetro? E muitas vezes existem alguns fatores externos que podem interferir sim no meu equipamento. Por exemplo, espectrofotômetros, eles, né, você não pode ligar um espectrofotômetro e imediatamente fazer a leitura, porque ele precisa estabilizar aquele feixe, né, o feixe ali que ele vai passar ali sobre a sua amostra. Então, se esse feixe de luz ainda não estiver devidamente estabilizado, você vai ter variações na sua leitura. E às vezes eu já vi gente chegar no laboratório com pressa. No pressa, a gente é inimiga da perfeição no laboratório. Se você tem pressa, se você não tem tempo, nem vá para a bancada, porque com certeza alguma coisa vai dar errado. E aí a pessoa acaba de ligar e já vai ler, né? E o fabricante, né, ele recomenda, né, que se aguarde pelo menos 30 minutos, porque você tem uma lâmpada de deutério e de tungstênio. Essa lâmpada, né, ela vai precisar de um tempo para ela aquecer e emitir um feixe constante. E aí você tem que, né, se esse feixe estiver oscilando, o seu resultado vai ficar oscilando também, que não é legal. E outras coisas também interferem, por exemplo, no espectrofotômetro, corrente de energia, né? Então é interessante que você coloque estabilizadores, que seus equipamentos sejam alimentados por estabilizadores, porque se a rede elétrica do seu laboratório não for muito boa, não for muito estável, vai interferir na sua leitura. Temperatura também, você controlar, normalmente, né, você usar o ar-condicionado, você vai conseguir manter a temperatura ali do ambiente e isso vai interferir menos nas suas análises. Porque, por exemplo, se eu tiver um laboratório que não tem o ar-condicionado, dias quentes, dias frios, eu posso ter variação no meu resultado. Isso não pode acontecer. Por isso que normalmente o laboratório de análise vai ter ali o ar-condicionado para poder garantir que os resultados, né, sejam reprodutivos, que não tenha variação externa. A gente, por exemplo, tem laboratórios que a gente compartilha lá no nosso instituto, onde tem o HPLC e tem o freezer menos 70. Então esse freezer ele puxa uma energia danada, ele desestabiliza completamente a rede. E quando a gente tinha um espectrofotômetro melhor, lá de um colega, de um outro professor, as análises estavam sempre horríveis, nunca batia. E aí a gente percebeu que quando ele pegou esse equipamento, colocou em outro laboratório, o equipamento ficou funcionando direitinho, acabou com o problema da variação de resultados. E aí a gente percebeu que era o freezer, que o freezer ele, né, puxa ali a energia e ele tem, né, ali aquele termostato e todos os equipamentos que estão naquele ambiente, se estiverem na mesma linha, na mesma corrente elétrica, vai sofrer interferência. Isso aconteceu com o nosso HPLC. Nossa, minha aluna, quando estava tentando fazer a curva de calibração, falou: Angélica, não tem condição. Cada hora que ela injetava, dava assim, um resultado completamente diferente. E aí a gente começou a desconfiar do freezer. E foi quando a gente, né, a gente tinha o no-break estabilizador que estava sem funcionar, a gente colocou ele para funcionar, isolou a rede e pronto. O equipamento ficou maravilhoso. Mas enquanto isso, ela ficou cerca de 2 a 3 meses quebrando a cabeça, nada dava certo no HPLC. E a gente sem entender porquê, né? E aí a culpa, né, que a gente percebeu era do freezer que estava lá desestabilizando tudo. Então, para vocês verem como a questão da rede elétrica, ela pode interferir muito nos nossos resultados.
Então, esse equipamento ele precisa de calibração, eu tenho um pH-metro, meu pH-metro está devidamente calibrado. Então, tudo isso que a gente tem que ter cuidado, né, com os nossos instrumentos antes de pensar em validar o método. Bem, então uma vez que eu estou escolhendo o método, né, eu tenho lá, por exemplo, eu quero desenvolver, eu preciso de um método analítico para uma formulação aqui na indústria. Então, a primeira coisa que eu vou observar, existe um método disponível? Eu vou para a literatura. Então, se tiver um método, é um método farmacopeico, ótimo. Já está na farmacopeia, melhor ainda, facilita a nossa vida. E aí eu vou fazer o quê? Uma covalidação, vou verificar essa validação. Eu vou reproduzir esse método no meu laboratório e ver se ele funciona, se ele atende, né? Que eu não posso simplesmente, vou pegar esse método farmacopeico e mandar ver no laboratório. Eu tenho que ver se dentro ali da minha realidade, do meu laboratório, eu consigo reproduzir esse método. E aí, né, a gente tem ali uma validação da metodologia analítica, né? Vou ver a estabilidade, né, desse método e aí eu posso usar assim esses parâmetros de análise, tá? Agora pode acontecer o seguinte, esse método não tem nenhuma farmacopeia. E aí, o que você vai fazer? Se o método não está disponível em nenhum compêndio oficial, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Então você vai observar, existe algum artigo publicado descrevendo esse método ou descrevendo um método para uma substância muito parecida? Então você vai pesquisar, verificar, né, se está disponível, né? Se tiver disponível, eu vi um artigo ali publicado exatamente para essa formulação, beleza, se tiver disponível, você vai fazer uma adequação, né, e vai fazer uma covalidação. E muitas vezes, gente, cuidado, às vezes a gente vê o método lá, a literatura, tá tudo lindo e maravilhoso. Quando a gente vai para o laboratório reproduzir, meu Deus, infelizmente, existem muita publicação que não é confiável. E às vezes isso passa em revistas boas, isso aconteceu comigo, né? Mais de uma vez, a gente pegou o artigo, beleza, foi para a bancada, tentou, né, colocar tudo que estava descrito ali e não deu certo. E mesmo fazendo ajuste, que às vezes você precisa ajustar um pH, ajustar uma fase móvel, e nada. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Eu acho que aconteceu mais de não dar certo do que de dar certo. De pegar um método da literatura e tentar reproduzir. Infelizmente, a gente tem esse problema e assim, os revisores das revistas, eles não têm como averiguar, a revista não vai para a bancada testar seu método. Então a gente fica muito assim na questão da confiança, né? Então a gente fica muito suscetível. Ou às vezes, claro, porque às vezes até a marca do reagente pode interferir no seu resultado, né? A marca do seu equipamento, ou no caso de cromatografia, as colunas, né, cromatográficas, às vezes você pegar uma coluna com a mesma especificação, mas se for de marca diferente, com certeza o resultado vai ser diferente. Então, essa pesquisa bibliográfica, ela é bem trabalhosa. Se esse método não está na farmacopeia, em nenhuma farmacopeia, você vai ter trabalho. E foi o que e é o que eu faço da vida, né, na universidade, é ter trabalho, é desenvolver e validar método. Então, o método não está disponível. Aí você vai ter, ou você vai buscar, por exemplo, de algum analítico que seja parecido, e aí você vai estudar. Você vai estudar para você conhecer bem o seu analito, como eu falei. Então, que método que eu vou propor? Eu vou propor o método espectrofotométrico, eu vou propor o método cromatográfico, um método volumétrico, enfim, vou definir a alíquota para análise, né, como é que vai ser essa minha amostra, definir a técnica, todas as condições analíticas, a estabilidade do analito e definir, né, essa variabilidade. E aí, se no desenvolvimento, né, a gente torce para que eu consiga validar, e a gente vai ver esses parâmetros, ver se o método é estável, e aí eu vou ter meus parâmetros de análise. Então, assim, não é simples. Não é simples você escolher, né, e implantar uma metodologia analítica dentro do laboratório. E aí, obviamente que os órgãos regulamentadores, né, para medicamentos, por exemplo, eles vão exigir um protocolo de validação. Então, eu não posso simplesmente confiar na palavra, não, meu método está ótimo, né, eu posso confiar. Você vai ter que provar, né, através de documentos, que o seu método é validado. Então a gente vai ver, né, existem algumas resoluções, né, a RDC 166 de 2017 e também órgãos internacionais como o ICH, por exemplo, na União Europeia, que vai dizer, não, vai te dar lá o beabá da validação, né, tudo que você precisa fazer um relatório e encaminhar.
para você, né, isso assim, para um registro de um medicamento, né, uma das etapas de registro de medicamento é a validação do método analítico. Então, mostrando quais são os números significativos, como foi feito o arredondamento. Então, olha lá para a nossa aula de estatística, como foram feitas as médias, como foram os erros de desvio, como foi a distribuição desse desvio, como você realizou a amostragem, quais foram os padrões, se houve registração de resultados, como foi a seletividade, a taxa de recuperação, né, nos ensaios de exatidão, como está sendo o limite de detecção, limite de detectabilidade, sensibilidade, linearidade, precisão, exatidão, robustez, né, todos esses parâmetros. Isso a gente vai ver passo a passo. Então, no Brasil, né, a gente tinha uma outra RDC que foi revogada e agora a resolução mais recente que dispõe sobre, né, a validação de métodos analíticos é a resolução 166, né, que foi publicada em 24 de julho de 2017. Então, nessa época, né, a gente tinha uma aluna, Mayara, a gente estava desenvolvendo outra formulação, né, de comprimidos a partir de Lipiá-Alba e estava validando o método. No meio dos nossos experimentos, a gente recebe essa bomba, recebe essa resolução, então a gente teve que adequar o nosso trabalho, né? Então essa resolução 166, ela é muito mais rigorosa do que a anterior, inclusive mais rigorosa do que outros órgãos internacionais, como que a gente vai ver o ICH da União Europeia. Então, assim, trouxe muita dor de cabeça e sempre quando uma norma ela é recém-lançada, as cobaias, as primeiras pessoas que vão botar aquilo em prática que sofrem. E aí, claro, essa norma ela pode ser ajustada, porque às vezes eles colocam exigências, vulgarmente falando, fora da casinha. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é impraticável, né? Então eles quiseram ser tão rigorosos que tinham coisas que a gente que está na bancada, a gente via que era inviável, ainda mais que a gente era fitoterápico. Então eu vou falar assim de algumas exigências que a gente ficou assim, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Bem, e aqui a gente tem, né, uma resolução um pouco mais antiga, né, do ICH, que é da União Europeia, onde ele traz, né, o guia de validação de métodos analíticos. No caso, os métodos analíticos que eu desenvolvi para o fitoterápico da época do meu doutorado foi via ICH, por quê? Porque como eu desenvolvi na Europa, desenvolvi na Áustria, então a gente seguiu a legislação europeia. Então, normalmente o Brasil acaba que é muito parecido, né? Normalmente a brasileira inspira, né, na FDA, né, em órgãos da União Europeia, para poder atender basicamente os mesmos requisitos. Tá? Então aqui a gente também tem esse guia, né? Quando eu fiz a minha validação foi através desse guia, não foi através da legislação brasileira. Bem, então a gente vai, né, falar na próxima aula a questão da determinação da faixa de trabalho.